Sim. É. Sim, exatamente Já, isso. já a gente fala desse plot aí. Imagina, Temão, o Johann, ele lá. O problema da Alemanha é o quê? Uma corrupção dos catrias. A Sim, conspiração que criou o Johann, ela é uma conspiração de xatrias, certo? sim, Porque esses xatrias, eles querem. A reforma protestante é o quê? É a revolta também dos xatrias, né? sim, É a revolta dos xatrias contra os brahmanes. Nisso, sim, Guénon também tem razão. Todos eles quase, que eram do 14, depois foram para o comunismo, eles eram xatrias, eles eram príncipes. Naquele meu tem príncipe, general, figuras de autoridade militar, autoridades xatria tradicionais. sim, sim. Figuras que detêm o poder temporal, né? Porque porque a compreensão dos satrias, isso é uma coisa que normalmente não é entendida. Os satrias, eles não se limitam à casta guerreira em estrito senso, mas ao poder temporal como um todo, né? Essa é a definição dos satrias no sentido tradicional. Então, você tem essa conspiração dos satrias acontecendo ali, que é justamente essa finalidade última é a formação dessa figura que é o Johann Liebert, e é uma figura que é essencialmente essa síntese de todos os projetos das revoltas satrias dos grandes pensadores da tradição ateísta, né? Se você for ver bem, né? Tanto o Newman do Lumpenproletariado, o Übermensch do Nietzsche e todas essas figuras que são essas transvalorações, né? Essas super imanentizações de características humanas para você chegar nessa figura são sintetizadas nessa figura do Johann, né? Todas elas estão contidas ali. Só que é mais do que isso. E aí por isso que é importante essa questão de você ler Monster como uma parábola, porque, vamos lá, se você começa a ler o Monster e você entende que você está acompanhando uma parábola, você vai ver então uma história que vai lidar com uma ocasião apocalíptica, né? Você vai lidar necessariamente com uma ocasião apocalíptica, ou seja, você vai lidar com uma situação que é escatológica, né? Se essa situação é escatológica, então o anticristo ele vai emergir, né? Porque você está lidando justamente com uma situação análoga ao fim dos tempos. Então, aquela situação, aquele contrafactual dentro do monstro, é uma situação onde você vai lidar justamente com com esse momento do juízo, né? Então, se vai acontecer essa situação de juízo, o que que você acompanha no começo do monstro? Você vê uma figura chamada Tema, né, que trabalha num hospital. Ele é um japonês trabalhando num hospital alemão. Isso por si só já tem pano para manga gigantesco, porque você vai entender que os monstros que o título alude, no final das contas, são os monstros do eixo, né? São os monstros do eixo, né? São os monstros da Ele, revolta mo- das satrias. ele mora em Düsseldorf, né? É, Düsseldorf, ela é cidade calvinista, sim, historicamente, ela é uma cidade que é meio. Ela é a cidade do ferro, sim, né? Ela é a cidade do ferro. Ela é a cidade ela é a cidade cainita por excelência, certo? sim, Ela é a cidade que foi a matriz do calvinismo na Alemanha, né? Porque ela foi capital do eleitor palatino, né? Que eu acho que é o eleitor que nós. É, alguém aqui, existe algum eleitor mais odioso do Sacro Império que o eleitor palatino? Algum eleitor que seja mais desprezível que o eleitor palatino? Não, né? Não, né? não, Então, assim, é, e é uma cidade única. E é uma cidade que é a sede do calvinismo, que é a matriz do calvinismo, né? Que sim, é calvinismo, no caso, ele é uma religião que tem uma visão muito favorável técnica. E a cidade do sim, Cássio, a cidade cainita por excelência, sim, né? sim. E E aquela, sim, fala, não, só termine aí. e no caso é pedido ao termo que ele desempenha uma função cainita, uma função de dominar, de ser de operar, no caso, a sociedade por uma eficiência, né? Sim, De operar o papel dele por uma eficiência. sim, sim. Agora, essa questão que o Matheus trouxe aí sobre a cidade de Düsseldorf ser uma cidade cainita, por excelência, é extremamente
essencial, certo? Por quê? E aí é uma questão que eu vou tocar agora, que eu acho que é um comentário que eu nunca vi por aí, assim, nunca vi ninguém se dar conta do simbolismo particular nessa questão do doutor Tema. Mas a questão é a seguinte, né? Tema, se vocês forem ver bem, na verdade o significado de tema no japonês é Pégaso, né? A palavra tema significa Pégaso. E aí a gente entra num território simbólico que é essencial para entender o que é que está acontecendo aqui. Porque o Pégaso, dentro desse contexto, ele, na verdade, está muito associado aos mitos análogos ao tema da saúde, né? Que são o mito de Apolo, o mito de Quirinos e o mito de Conhecia Asclépio, não. né? Conhecia não, mas prossiga, irmão. É, Prossiga, né? e o mito de Asclépio, né? E você tem essas figuras, né, que estão todas associadas. O Quirino sendo, obviamente, a associação equínea, né? Entre os mitos. O tema ser um protagonista que é um médico, e ele lidar justamente com uma situação dentro dessa parábola, em que ele, por optar por salvar a vida, por salvar o corpo, ele libera a peste, né? Porque ele, na verdade, é quem salva a vida. Exatamente. É. Exatamente, perceberam. É. 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 Exatamente. Ele salvar a vida daquele menino foi o que garantiu que o anticristo tivesse meio de ação, né? Ele salvou a vida do anticristo e ele liberou a peste. Então, o mito. Por que essa questão é essencial do tema, né? E a relação do mito do tema e dele ser um doutor ser fundamental com a relação desses mitos da saúde. Porque, em particular, o mito do Asclépio é um mito que ele vai levar em conta justamente essa dualidade entre uma coisa que um rapaz aqui que comentou percebeu muito perspicazmente, quando ele disse ali: parei Monster na parte de Munique, mas até então o tema parece ser mais um doutor da alma do que do corpo. Porque, de fato, é exatamente essa questão, né? A questão, justamente, é o quê? É que o tema, ele é um doutor genuíno, né? Ele está de fato ligado à vocação dele, mas ele está atuando dentro de um contexto que é um contexto cainita. Então, ele ser um doutor do corpo, no final das contas, é o que vai liberar a peste. Então, ao longo do anime, o papel dele vai ser justamente de ser um doutor da alma, né? Ele vai justamente ter que resolver esse dilema de Asclépio. Porque o dilema de Asclépio é justamente esse, né? É o dilema dele ser, ao contrário de Hércules, quando ele recebe o raio para poder se sublimar, e acender, né? Ele recebe o raio como uma epifania, né? Ele recebe o raio como uma erofania, como uma oportunidade transcendental. E no caso do Asclépio, ele é punido com o raio, né? Justamente por ele ser um doutor demasiado relacionado às coisas do corpo, né? Olha que interessante, inclusive. O Paul Dill, ele tem uma análise no livro de simbolismo na mitologia grega, desse mito do Asclépio, e tem uma parte que ele comenta o seguinte: o alcance da antiga visão, que vê na harmonia apolínea o princípio supremo de toda cura, pode ser ilustrado, a parte da simbolização mítica, por um fato histórico muito interessante. A Grécia Antiga fazia uso de um talismã infalível contra todos os tipos de doenças, o Gorgonion, uma medalha que mostra a cabeça cortada da Medusa. E a inspiração mítica considerou, portanto, como uma suprema proteção contra todas as doenças, não somente da alma, mas também do corpo, a condição de harmonia interior, né? A vitória sobre a vaidade culposa. Obviamente, esse ponto de vista não se encontra explícito na crença popular, porém, está presente de uma maneira subjacente, o que não é menos estranho. Mas, enfim, esse ponto dele aí sobre o talismã da Medusa, ele diz tudo já, né? Ele, na verdade, entrega toda a análise possível que você precisa enxergar dessa situação. Porque a Eva, que junto com o tema, né, são esse casal que representam esse homem adâmico e essa mulher caída, que vão peregrinar, né? Eles vão cair da graça material, né? Que é justamente e ela, sendo a herdeira do hospital, ela vai ser justamente quem vai tocar fogo na própria fortuna e vai se tornar uma propagadora da peste. E aí a questão é a seguinte, né? Só para conduzir aqui. A Medusa, nesse caso, é a Eva, né? E
o Pégaso é o tema, né? Então você vê nisso aí uma relação em que se livrar da Eva e se livrar daquele mundo material, daquela condição hospitalar, que naqueles termos significa simplesmente cuidar do corpo, significa a oportunidade necessária para o tema virar um doutor da alma, né?